Os ensinamentos dos grandes líderes religiosos. De modo geral, de uma forma ou de outra, os grandes homens da história deixam um registro de seus atos e palavras. Alguns deles, em especial os políticos, tomam a preocupação de escrever suas memórias e autobiografias, de modo a se apresentarem à posteridade sob a melhor luz possível. Essas obras, com um sabor de autojustificação, raramente perduram, a despeito da atração que possam despertar quando publicadas. Ainda assim, 4 dos homens mais importantes da história, Shakyamuni, Sócrates, Confúcio e Jesus de Nazaré, nada absolutamente deixaram escrito do próprio punho. No caso deles, os registros de suas palavras e atos foram compilados por discípulos. Esses registros têm servido como fonte inesgotável de inspiração para a civilização humana por mais de 2000 anos. Nos casos de Sócrates e Jesus, uma vez que, em certo sentido, tiveram mortes trágicas, é muito provável que suas biografias tenham sido consideravelmente dramatizadas por seus discípulos. Por isso mesmo, como há muito tempo observaram estudiosos do assunto, a descrição de Sócrates enfrentando a morte, feita por Platão no Criton, Fédon e a República, e o relato da crucificação e ressurreição de Jesus nos Evangelhos, contém elementos que discrepam dos fatos históricos. Em comparação, o retrato de Shakyamuni nas antigas escrituras budistas transmite um notável senso de realismo e humanidade simples. Nas escrituras mahayanas, contudo, a descrição do Buda torna-se altamente rebuscada e enfeitada com figuras de retórica. É provável que estudiosos ocidentais achem esses refinamentos difíceis de compreender e talvez prefiram os relatos mais antigos. Quanto a mim, e acho a maioria dos outros budistas do Extremo Oriente, sentimos-nos esmagadoramente atraídos para o Buda das escrituras mahayanas. Budólogos, tanto na Ásia como no Ocidente, refletindo o positivismo e o enfoque crítico da moderna erudição ocidental, têm feito em anos recentes um grande esforço a fim de desencavar os fatos históricos que serviram de inspiração às versões tradicionais. É claro que louvo esses esforços e alimento a esperança de que sejam levados adiante, com toda a diligência possível. Ainda assim, gostaria de dizer uma palavra de cautela e reserva no tocante à metodologia utilizada por alguns desses pesquisadores modernos, no que alegam ser busca objetiva de fatos históricos. Parecem muito interessados em empregar os padrões e pontos de vista do homem moderno para revelar a personalidade autêntica dos grandes homens da história. Se seus métodos conseguirem de fato desenhar um retrato mais claro e mais fiel do grande homem, que possa ser mais profundamente apreciado e compreendido por nós, esses esforços serão merecedores de todos os elogios. Mas, com uma frequência grande demais, parece-me que ocorre justamente o oposto. Os estudiosos como que deliberadamente ignoram os aspectos de grandeza e focalizam toda a atenção em defeitos, como se estivessem resolvidos a arrastar o sujeito de sua indagação para o nível de ser humano comum. Sinto nessa orientação uma espécie de arrogância em relação ao passado, muito característica do homem moderno. Os relatos tradicionais sobre a vida de Shakyamuni, como também de Sócrates, Confúcio e Jesus, contém toda a probabilidade
com toda probabilidade, certa medida de ficção. Mas esse elemento, se presente, destina-se a exemplificar o ideal nos seres humanos e a inspirar no homem a coragem e a sabedoria de tentar, na medida do possível, atingir esse ideal. Na verdade, mesmo que todos os elementos de natureza fictícia fossem expungidos das biografias desses homens, eles ainda figurariam, indubitavelmente, entre as maiores personalidades que surgiram na história da sociedade humana nos últimos 3.000 anos. As escrituras budistas, a Bíblia e mesmo os diálogos de Platão não devem ser julgados na mesma categoria de obras comuns de literatura. Contém detalhadas descrições da sabedoria conquistada com enorme esforço e luta pelos grandes líderes religiosos da humanidade, e de filosofias de vida inexauríveis em profundidade e em inspiração. Se essas obras se confinassem ao seco relato de fatos históricos da vida dos homens cujos ensinamentos preservam, duvidamos que fossem tão lidas e com tamanho fervor por tantos séculos. No caso do budismo, há um ponto que não se pode ignorar. Como as escrituras nos lembram constantemente, os ensinamentos do Buda têm por finalidade levar a salvação a todos os seres sencientes. Os primeiros discípulos, quando compilaram o cânone, não criaram simplesmente um registro das palavras e atos de Shakyamuni. Falavam e agiam em seu nome. Se eles mesmos não tivessem sido capazes de alcançar o mesmo superior estado de mente do Buda, não lhe poderiam ter compreendido os ensinamentos nem o transmitido à posteridade. Esse o motivo por que dizemos que cada palavra e frase dos sutras representa os preceitos de ouro do Buda. E quando nós, como seguidores do budismo, com as escrituras nas mãos, desafiamos a sociedade de nossa época, nós também, como os discípulos que viveram há uns 2.000 anos, temos que alcançar o mesmo estado de mente que o próprio Buda. Temos que nos dedicar por inteiro à tarefa de levar a luz às massas de homens e mulheres perdidos no sofrimento e lhes ensinar o verdadeiro caminho da vida.